Olá, seja muito bem-vindo, bem-vinda a mais um ABCD ESG Sustentabilidade. Comigo hoje é a Aline Azevedo, diretora de produtos e fundadora da Aravita, que é uma startup, e eu estou curiosa para saber a atuação de vocês no mercado. Seja bem-vinda. Obrigada, muito prazer, muito obrigada pelo espaço. Nós que agradecemos, Aline. E aí, conta pra gente, Aravita, qual é a atuação da empresa? Bom, a Aravita veio para poder trazer um olhar diferenciado para como os supermercados atualmente fazem os pedidos dos produtos frescos hoje. Então, basicamente, um supermercado atualmente, para poder fazer seus pedidos de compra, hoje acabam não tendo soluções de tecnologia que ajudem a tomar decisões mais assertivas, o que faz com que tenha um alto desperdício dos alimentos quando eles compram a mais do que deveriam e falta produto quando eles compram a menos. Isso, né, acaba tendo um impacto grande não só para o supermercado, que perde venda, mas também para o consumidor, que vai nesse supermercado e não acha aquilo que queria. Então, a Aravita entrou com esse olhar de uma forma em que a gente conseguiu achar um lugar que tem um problema, né, um problema econômico, ou seja, acaba tendo um impacto no lucro dos nossos clientes, só que o efeito colateral ele é muito positivo para o mundo. Então a gente acaba atacando o desperdício de alimentos, que, né, acho que esse dado tem circulando bastante, mas cerca de 30% dos alimentos produzidos no mundo são jogados fora. E quando a gente fala de alimentos frescos, esse número pode chegar até 45%. E aí, esse desperdício ele acaba tendo duas esferas. Tanto a esfera ambiental, porque, imagina, se você produz uma coisa, você gasta todos os recursos naturais para poder produzir e joga fora tudo aquilo junto. E quando você joga fora um alimento, ele acaba, né, soltando vários gases, inclusive o gás metano, que é um dos mais, né, impactantes para o efeito estufa, e calcula-se que cerca de 8 a 10% dos gases de efeito estufa, né, produzidos pelos humanos vem de desperdício. Então, do lado ambiental é bastante grave, e do lado social, né, quando a gente acaba olhando para dentro de casa aqui no Brasil, a gente tem cerca de 30 milhões de pessoas passando fome, então para a gente é muito impactante trabalhar com algo que tenha impacto no E e no S do ESG e ainda levar lucro para os nossos clientes. Claro, então as métricas atendidas e não à toa, como você falou, o aspecto social que chama muita atenção. A gente fala de dados ligados realmente à fome, à escassez de alimento, ou até não sempre escassez, mas realmente a má utilização desse tipo de colheita, desse tipo, né, de manutenção ali. É fácil falar sobre os alimentos não perecíveis, mas quando a gente fala dos perecíveis, aí que está o problema e foi essa dor de mercado que vocês identificaram, né? Exatamente. Então, a gente identificou, né, essa falta de solução. E aí o que acontece? Produtos frescos, eles acabam tendo uma complexidade maior realmente de ser tratado, porque a perecibilidade deles é bem mais curta, você acaba tendo que ter uma cadeia muito mais eficiente, e a gestão ela é muito mais complexa. Então, vou dar um exemplo. Quando tem fortes chuvas ou secas, isso impacta bastante na produção, que vai impactar na disponibilidade e no preço. Mas também impacta no consumo. Então, por exemplo, quando está fazendo frio, as pessoas vão atrás mais de legumes. Quando está fazendo calor, as pessoas vão mais atrás de frutas e saladas, por exemplo. E esse tipo de coisa, né, esse tipo de complexidade de várias variáveis interagindo, traz um apelo super interessante para a utilização, né, de inteligência artificial. Então, a gente acabou olhando para esse problema e pensando, tá, acho que aqui tem um lugar interessante para a gente aplicar uma tecnologia nova, né, de ponta, que tem sido muito falada agora, mas que a gente consegue trazer dados históricos para poder entender como que está a demanda, como que está o estoque, dados externos de temperatura, clima, feriados, data de pagamento, e aí conseguir entregar para os supermercados, né, uma previsão de demanda muito mais correta e entender o estoque, entender a perecibilidade, desculpa, de uma forma bem mais precisa. Então, chegando ali no produto no final, que é a recomendação do quanto eles deveriam comprar. Ai, que bacana ver a tecnologia inserida de forma positiva, né, nesses mecanismos de realmente trazer uma visão mais ampla e mais assertiva de o quanto eu preciso comprar, oferta e demanda, né? A gente fala muito sobre essas questões também que giram no mercado financeiro, como os impactos do poder de compra do consumidor brasileiro, do quilo que está disponibilizado ali nas prateleiras do supermercado também impactam. E tudo isso tá interconectado ali, né, Aline? Exatamente. Então, até no aspecto social, uma coisa que, né, futuramente a gente
que é muito conseguir impactar, que é a questão, né, hoje, justamente porque você joga fora toda essa quantidade, os preços acabam subindo. Então, o acesso a esses alimentos, especialmente os alimentos frescos, que são os mais saudáveis, fica restrito. Por isso que os índices de fome e obesidade, às vezes, acabam andando muito juntos, porque essas pessoas acabam tendo acesso a produtos pouco nutritivos. Então, a gente traz esse olhar também de como que a solução da Aravita futuramente vai poder olhar não só para o supermercado, mas também para a cadeia como um todo, para ajudar nessa redução dos preços e também no acesso mais democrático desses alimentos frescos. Legal, que bacana. Agora, vocês atuam em todo o Brasil? É mais específico no eixo sudeste? Como é que fica o Legal, mapa aí? então vou contar um pouquinho de quando e como a gente nasceu. Então, a gente nasceu no finalzinho de 2022. Levantamos cerca de 2,5 milhões de dólares, né, numa rodada com Venture Capital, liderado pela Qualcomm Ventures e pela 17 Sigma. E aí, a partir de março do ano passado, quando a gente levantou essa rodada, que a gente começou a criar realmente a empresa, junto com um desses supermercados pilotos que topou aí, né, construir com a gente. E aí, basicamente, a nossa solução, a gente está focando bastante nesse piloto e num segundo piloto que a gente começou no final do ano passado, em São Paulo. Então, a gente quis manter aqui o local que a gente trabalha em São Paulo. E hoje, enfim, a gente está evoluindo a nossa solução para conseguir ser colocada em todas as lojas, em todos os produtos, para que eles consigam recuperar esse impacto econômico de forma muito mais ágil e muito mais clara, né, com a nossa solução. Aline, quando a gente fala dessas verduras, legumes, frutas, a gente olha também para o tipo de produção, desde produção em grande escala, quando a gente vê, né, grandes players aí do agro trabalhando com relação à colheita, plantio, mas também agricultura familiar. Existe algum olhar para esse produtor? Como é que funcionam também a visão que vocês têm a respeito de como esse produto é de fato produzido, a terra e tal? Perfeito. Hoje, assim, essa chegada até o produtor é uma visão bastante clara da Aravita. Só que a gente quis começar a nossa solução onde tinha alta disponibilidade de dados, para conseguir justamente colocar a inteligência artificial e ela já começar, né, a entregar resultados de uma forma bem mais rápida. Uma vez que você tem esses dados, né, a inteligência artificial consegue aprender muito mais. E no campo, infelizmente, esses dados são muito escassos. Então, conseguir, né, chegar até o produtor, entender o que ele está produzindo, qual que é a qualidade da terra, né, qual que é a disponibilidade até que ele tem, são dados ainda bastante em silos que a gente, né, não tem disponibilidade. Então, qual que é a nossa ideia por trás, né, da expansão da Aravita? É começar com os supermercados, então entendendo muito mais como que funciona essa demanda, no geral, dos supermercados, de uma forma que a gente consiga subir na cadeia, porque uma vez que você organiza a demanda dos grandes players, que acaba que o supermercado é um grande player do ponto de vista de produto fresco, né? Produtos industrializados é mais a indústria, mas os supermercados, os produtos frescos, eles são bastante poderosos. E então, uma vez organizando essa demanda, a gente consegue começar a organizar a cadeia para trás. Então, entender melhor o que deveria ser distribuído, ou seja, diminuir os estoques também dos distribuidores e dos produtores também o que deveria ser produzido. Porque hoje, infelizmente, os produtores não têm acesso a essa informação e acabam produzindo aquilo que né, a família já produzia há bastante tempo, ou que eles ouvem ali que está, enfim, de alguma forma sendo mais interessante para ter mais lucro, mas não necessariamente baseado em dados, né, muito baseado em experiência. Então, a gente quer conseguir chegar assim e impactar nesses agricultores, que a gente sabe que hoje, inclusive, são alguns que até passam fome porque a cadeia não acaba sendo justa, né, em monetizar esses produtores. O conhecimento, a tecnologia no campo é muito importante a gente acompanhar como ela é implementada, né? E mais do que isso, como os ensinamentos sobre utilizar essa tecnologia também são repassados para quem trabalha diretamente no campo, porque senão a gente não tem um efeito tão positivo assim. Falando do aspecto da sustentabilidade, do ambiental, a gente fala, e você já citou na sua fala anterior, sobre a questão do clima, de como isso impacta. A gente teve
um ano marcado pelo El Niño, muitas transformações aí, tipo, é algo muito pontual de chuvas torrenciais, de como isso impacta também a lavoura, a seca também impactando, ou seja, extremos constantes. Quando a gente olha para isso e olha para uma visão de médio e longo prazo, discussões de emissão de gases, conservação do meio ambiente, qual a preocupação também que, direto ou indiretamente, vocês têm a respeito dessa discussão, Aline? Acho que a preocupação atual é conseguir modelar esses eventos que estão acontecendo que não dá para ser previsto com base no histórico. Então, é bastante interessante a tecnologia que a gente está colocando em prática, de uma forma que a gente consegue simular esses cenários, entender que, por exemplo, o que uma temperatura mais alta, mais baixa ou grandes chuvas consegue impactar na demanda e na disponibilidade dos produtos, né? E acho que, do ponto de vista mais de longo prazo, acho que a gente vai conseguir entender muito o que isso de fato tá impactando ali na vida, enfim, nas produções do campo, de uma forma que a gente consiga incorporar essas variáveis dentro da nossa solução e entregar uma gestão muito melhor para os nossos clientes. Então, por exemplo, né, hoje, com essas altas temperaturas, o que acontece é que o tempo de vida dos produtos acaba sendo encurtado. Então, muito calor acaba acelerando o amadurecimento. E aí o que acontece é que uma cadeia que já é, né, longa, desde o campo até o prato do consumidor, precisa ser encurtado, precisa ter mais tecnologia e, principalmente, como que faz para você comprar produtos numa quantidade muito mais certa para que você não tenha altos estoques, que altos estoques, com o calor que está fazendo, realmente acabam tendo um impacto muito maior. Então, né, entendendo o que essas altas temperaturas e chuvas estão impactando na produção e na demanda, a gente vai conseguir ter um impacto muito mais claro também no ponto de vista da nossa entrega para os nossos clientes. Falar em clientes, o lado social, então, né, olhando externamente, depois eu quero ouvir também sobre o quadro de colaboradores de vocês, mas olhando para o externo, a gente tem um ritmo de vida que muita gente agora, cada vez mais, tem se alinhado a propósito de vida mais saudável, mais fitness, né, o consumo de alimentos mais naturais mesmo, tudo isso em natura chama atenção justamente pelo foco do negócio de vocês. Gostaria de ouvir da importância de olhar para o social nesse sentido, o olhar externo para aquele consumidor que dita toda a cadeia. Bem legal esse ponto de trazer o olhar do consumidor. O que a gente observa é que cada vez mais os consumidores estão buscando esses produtos frescos e querem buscar produtos realmente frescos, né? Querem chegar no supermercado e querem achar produtos que não estão lá há dias para serem vendidos, que já estão com um aspecto não tão apelativo, né, para a compra desses produtos. Então, a Aravita acaba ajudando também nessa ponta, né, de trazer produtos cada vez mais frescos. Vocês têm uma compra da quantidade certa para ser vendida, com menos estoques, como eu já comentei. Mas tem um olhar bem interessante também que a gente tem observado. Eu acabei de voltar da NRF, que é uma maior feira de varejo lá em Nova York, e muitos estão falando sobre o foco 100% dos supermercados em produtos frescos, uma vez que o e-commerce acaba, né, cobrindo muito dos produtos embalados que você não tem que ir lá e realmente escolher. Então, você vê as lojas físicas, né, dos supermercados tendo um apelo muito maior por produtos, né, frutas, verduras, legumes, açougue, peixaria, mas também produtos prontos para consumo. Ou seja, vou lá comprar uma salada, vou comprar uma salada de fruta, vou comprar um suco, vou comprar, enfim, até um prato para minha ceia. Então, você vê muito disso acontecendo lá fora. E esse é um aspecto bastante complexo para os supermercados gerirem, né, de comprar produtos para poder transformar em outros, quase como uma gestão de restaurante. E isso a gente tem observado bastante também, né, nas nossas análises, nossos pilotos, que trazendo inteligência artificial para poder prever até esses pratos prontos, conseguir converter isso em ingredientes, a gente consegue até entregar mais inteligência para esse processo também. Então a gente tem visto, né, do ponto de vista de consumidor, algo que cola bastante com as tendências que a gente tem observado. Globais, né? Ai, que legal. Que seja bem-vindo aqui para nossa cadeia no Brasil também. Agora, só para, antes de irmos para o intervalo, finalizar com relação ao olhar interno, quem é o colaborador da Aravita hoje? Hoje o nosso time ele é, enfim, bastante diverso ali. A gente tem uma boa parte do time olhando para a tecnologia,
e outra parte do time olhando para a parte realmente mais de negócio e como implementar essa tecnologia na prática, né? O fato de ter inteligência artificial faz com que a gente precise de pessoas, né, bastante técnicas e que tenham um histórico nesse meio. Mas a gente está bastante atento também, então mulheres, tem bastante mulheres, então fico muito feliz também de ser cofundadora dessa empresa, representar o empreendedorismo feminino, além das mulheres do nosso time, e diversidade também racial e de, enfim, orientação sexual, então a gente está presente e atento nesses aspectos. Parabéns, Aline. Olha, estou mais curiosa ainda para saber outros aspectos da Aravita. A gente vai agora para um rápido intervalo. Você continua por aqui na volta, Aline Azevedo, comigo hoje no ABCD ESG. Já já. Estamos de volta, a Aline Azevedo, que continua aqui comigo, ela que é diretora de produtos e fundadora da Aravita, que é uma startup que a gente já está entendendo a atuação no mercado, super importante, né, alimentos e tudo mais, Aline. Falando da entrega do serviço para as empresas, né, para os supermercadistas que apoiam essa ideia, compram essa ideia, qual a preocupação, desde a entrega até o feedback desse consumidor do produto de vocês? Legal. Então, o nosso produto, como eu comentei, né, a gente, ao invés de só fornecer dados para os nossos clientes, a gente entende que a rotina das pessoas que lidam com os produtos frescos é uma correria, né? Eles têm que receber esses produtos, avaliar a qualidade, colocar na loja, tem que fazer o pedido. Então, é uma rotina bastante acelerada e que a gente colocou a solução de uma forma que fosse muito fácil para eles interagirem. Então, a gente vai com uma ótica de análise prescritiva. O que significa isso? A gente entrega qual a decisão ele deveria tomar. Ao invés de entregar o dado A, B, C para ele fazer alguma conta ou tomar uma decisão por cima e depois fazer a decisão. Então, a gente entrega qual que é a decisão, ele opina se ele aceita ou não aquela decisão. Se ele não aceitar, a gente pede o feedback dele para a gente conseguir entender, tá bom, será que teve alguma coisa no nosso modelo que a gente não levou em consideração? Será que ele viu alguma coisa na loja, né, que a gente não tem como levar em consideração? Então, por exemplo, nos nossos testes a gente enfrentou algumas coisas do tipo obra na frente da loja, ou então eles criaram uma grande festa por conta do aniversário, ou uma degustação de alguma coisa. Esses pontos são muito pontuais da rotina da loja ali. Então, só as pessoas que estão ali vivendo que vão perceber olha, eu acho que essa obra aqui na frente vai derrubar a minha demanda, essa degustação vai aumentar a minha demanda. Então, a gente quer usar realmente do conhecimento, da experiência das pessoas que estão nas lojas para ajudar o nosso algoritmo a ficar cada vez mais preciso e realmente ser um suporte ali, né? Quase que um copiloto daquele piloto que já toma conta de várias coisas. Então, nossa solução a gente tem feito inclusive num tablet, porque hoje eles têm que ir para o escritório, para sair da loja e ir para o escritório para poder fazer os pedidos. Então, nossa solução hoje está dentro de um tablet em que ele pode ir fazendo os pedidos andando para a loja, pode mandar áudio para a gente, que a gente viu o quanto que eles acabam usando dessa ferramenta no dia a dia para trazer os feedbacks deles. Então, a gente realmente observou como que era a rotina e encaixou a nossa solução de um jeito que vai ser muito mais fluido e produtivo para as pessoas das lojas. Ah, que bacana, é um exemplo muito significativo que você traz aqui sobre essa preocupação, né? Não só entrega, mas também espera pelo feedback mesmo, pelo retorno daquele que é beneficiado com o serviço de vocês. Agora, a gente fala também sobre, o Brasil como um todo, os principais desafios que a gente já citou aqui. Falamos de espaços, não só supermercados, mas também outros espaços que de repente precisam. A gente fala de confeitaria, padaria. Existe também um olhar para esse tipo de estabelecimento e demais. Como é que vocês também observam esse ecossistema? Eu acho que vai ser uma evolução natural ali da Aravita. Então, por exemplo, hoje em supermercados a gente vê toda essa parte de panificação, confeitaria já acontecendo dentro dos supermercados. Então, a gente hoje começou com fruta, verdura, legume, muito com a ideia de que fruta, verdura, legume é onde tem a maior complexidade, né, de todos os itens. Então, se a gente conseguir resolver ali, que não tem data de validade, não tem, né, um rótulo ali falando o que a gente deveria fazer com isso. Então, resolvendo fruta, verdura, legume, a nossa ideia é expandir para novas categorias, então açougue, peixaria, a própria padaria, todos os itens transformados que eu estava comentando previamente. E aí, quem sabe, a gente ir movendo os nossos sistemas aí para os restaurantes, padarias,
pode sim ser uma via de crescimento ali da Aravita, sim. É muito interessante isso, né? Porque a gente fala realmente de um consumo de alimentos que é diverso e tem diversos públicos também para serem atendidos. Enfim, as demandas são muitas, né, Aline? Nada melhor também que olhar e ter essa visão mais macro mesmo da economia, dos sistemas, enfim, de todos esses mecanismos aí que você cita pra gente. Você tem alguma dica para compartilhar com quem nos assiste no sentido de empreendedorismo? A gente fala de empreendedorismo, inclusive feminino, como você citou, né? Também do quadro de funcionários e da sua representatividade como fundadora. Desafios de empreender no Brasil são muitos, e ainda mais falando de um tema tão sensível como é o alimentício. Quais as principais dicas que você pode compartilhar aqui? Olha, eu acho que, e aí eu vou roubar um pouco da experiência dos meus sócios, uma coisa que a gente fez na construção da Aravita, isso foi muito importante, foi tentar percorrer o que a gente chama de idea maze, que é o labirinto das ideias, ou seja, todas as coisas que já foram tentadas, né, que as pessoas já tentaram, e qual que foram os aprendizados deles. Então, aprender com a experiência dos outros foi extremamente importante para a gente, especialmente no Brasil, né? A gente, lógico, aprendeu muito com benchmarks de fora, com empresas de fora, mas realmente o Brasil tem uma conotação diferente. Até um caso interessante, por exemplo, o fluxo dos alimentos no Brasil é quase que uma cadeia fechada, tem pouca importação e exportação, às vezes, né, de alguns itens bem específicos, então tem sensibilidades interessantes que a gente precisou olhar aqui pro ponto de vista do Brasil, então aprendemos muito nessa jornada. Às vezes, num papo, a gente conseguia invalidar várias hipóteses do que a gente tinha. Acho que do ponto de vista jurídico, né, N aspectos para conseguir levantar uma startup do zero no Brasil, então se cercar de bons profissionais que sabem percorrer esses caminhos também foi extremamente importante para a gente. E construir um time que esteja apaixonado, então acho que o mais bonito e o que eu mais gosto de falar da Aravita é esse aspecto que a gente sim olha para o impacto econômico, sim quer trazer lucro para os nossos clientes, sim quer, né, trazer lucro como a Aravita também, mas tem um propósito por trás e isso fez com que o time que a gente construísse estivesse extremamente apaixonado e pronto para encarar os desafios que a gente tem, né, como toda startup, para poder construir o produto e a empresa Aravita e todo o impacto que a gente espera trazer. Então... E a liderança humanizada também, eu acho que é um importante ponto de preocupação e de atuação das empresas hoje em dia, né? Vocês, como startup, como uma coisa ligada totalmente à tecnologia, também não pode deixar de lado o humano, o social, que é o que faz toda a diferença, o cuidado como colaborador, né, Aline? É isso. Então, acho que mover pelo propósito e cuidar das nossas pessoas. Semana passada a gente estava com todo mundo aqui, então teve gente que veio de Barreiras, na Bahia, o aeroporto mais próximo era Brasília, 7 horas da cidade, gente de Montes Claros, Rio de Janeiro, então todo mundo aqui para a gente conseguir alinhar todo mundo, criar essa cultura de realmente entregar um impacto positivo para o nosso Brasil e para o nosso mundo. E é bacana ver isso porque a gente fala de diversidade regional no Brasil e isso faz parte não só do time de colaboradores, mas de como eles contribuem de forma cultural mesmo, né? A realidade... Eu sou baiana também, você falou de Barreira, eu já falei, opa, aqui na minha terra. E é muito importante porque a gente fala de um consumo no Nordeste que são produtos diferenciados, o cuscuz, sei lá, o biju e tal. Então tem muita coisa que é local e como isso também dita. E você ter pessoas de cada um desses locais, desses nichos, também contribuem para vocês olharem para isso de uma forma mais ampla e mais democrática, né? Sem dúvida, trazer um olhar que a gente não estando lá não consegue ter. E, enfim, como você trouxe, né? Às vezes a gente vê vendendo alguma coisa aqui que veio, né, lá de longe, sendo que as pessoas que moram, por exemplo, na Bahia não têm acesso a esse tipo de produto. Então, organizar um pouco, né, dessa cadeia também é algo que a gente gostaria muito de chegar aí na visão da Dá acesso a alimento fresco e bom para todo mundo, né? Com certeza, sem dúvida. Aline, minuto final do programa, passou rápido, mas vou deixar o espaço aberto para sua mensagem final, enfim, fica à vontade. Bom, queria agradecer ao espaço, acho que foi muito importante dividir tanto o olhar de empreendedorismo, mas também da construção de uma empresa que tem propósito por trás, que traz as pessoas que trabalham com a gente com esse propósito, para construir algo com uma tecnologia muito diferente, né, do que a gente está acostumado e revolucionar como realmente essa cadeia ali dos alimentos frescos
funcionam até hoje. Então, muito animada com o que a gente tem por vir e obrigada pelo espaço novamente. Obrigada a você, Aline Azevedo. Conte sempre com a gente. Bom trabalho, até a próxima. Muito obrigada. E para você que nos acompanha, muito obrigada também por sua companhia e audiência de sempre. O programa fica disponível no YouTube do canal Empreender. Até o próximo.